Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos contar a história das primeiras SUVs produzidas aqui no Brasil. Fiquem até o final para conhecerem sua história, ok? E deixe aqui nos comentários se vocês já tiveram uma experiência com algum desses modelos e qual outro veículo você gostaria de ver aqui no canal. O primeiro SUV do Brasil, na verdade, nasceu nos Estados Unidos com o nome de Willys Jeep Station Wagon e rapidamente se transformou em um sucesso de vendas por sua vertente voltada para atender tanto trabalho quanto lazer. O modelo começou a ser montado no Brasil em 1956, ainda com a velha alcunha, mas em 1957 foi rebatizado como Jeep Rural ou Rural Willys, passando a receber uma autorização e 50% de peças de origem nacional a partir de 1959. Em termos de design, a Rural apresentava uma configuração que ganhou o simpático apelido de saia e blusa, por apresentar cores diferentes nas partes superior e inferior da carroceria, vermelha e branca, verde e branca ou azul e branca. A parte dianteira, que no Brasil recebeu uma frente igual à exibida no Aero Willys, tinha a companhia de dois faróis arredondados. A combinação dava ao SUV um visual único. O Rural Willys tinha espaço de sobra e conseguia levar 6 pessoas, o motorista e mais 5 passageiros. Os bancos apresentavam uma divisão curiosa. Na frente ele era dividido em 2, sendo que o motorista poderia até dividir o espaço de seu assento com outro passageiro, enquanto o terceiro ocupante ficava com um banco único. Atrás, o banco apresentava uma peça única e bem grande, ao estilo sofá, que poderia comportar confortavelmente até 4 pessoas, mas não apresentar qualquer tipo de apoio para os braços. Essa configuração pouco usual foi um dos diferenciais do primeiro SUV do Brasil e fez com que ganhasse mercado em relação aos concorrentes da época, casos do Volkswagen Kombi e do Toyota Bandeirante. O conjunto mecânico do Willys Rural era formado por um motor 2.6 V6 que rendia até 90 cavalos de potência ao motorista e trabalhava em parceria com um câmbio manual de 3 velocidades. O painel de instrumentos ficava localizado ao centro e era bem simples, mostrando apenas velocidade, quilometragem total e consumo de combustível. O primeiro SUV do Brasil chegava a uma velocidade máxima de 130 km por hora e tinha tração 4x4. Em 1962, sofreu algumas mudanças, reposicionou o câmbio para a coluna de direção e recebeu tração 4x2. Um pouco depois trocou o visual e também uma nova caixa de câmbio, agora com 4 marchas. O Jeep Rural mudou mais uma vez, em 1967, ano em que a Ford comprou a Willys. A partir daí, o primeiro SUV do Brasil passou a chamar Ford Rural. A nova casa resolveu abraçar o modelo e anunciou 2 versões diferentes, básica e luxo. No início da década de 70, o primeiro SUV do Brasil recebeu um motor 3.0 V6, que entregava potência de 132 cavalos nas mãos do motorista e ampliava seu domínio no mercado. O carro, que nasceu baseado em um Jeep utilizado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, travou suas batalhas no Brasil em estradas com péssimas condições de rodagem, auxiliando os trabalhadores em viagens entre cidades do interior e capitais. O Rural ficou ao todo 21 anos no mercado brasileiro e chegou a vender mais de 180 mil unidades, boa parte delas entre 1962 e 1975. Os principais motivos que justificaram o alto número de emplacamentos do carro eram, segundo a própria marca, a versatilidade e a resistência. Propagandas da época reforçavam que o modelo oferecia motor e conforto de carro grande, mas com consumo de combustível e facilidade de dirigir de um carro pequeno. Em seus 2 últimos anos de vida, 1976 e 1977, porém, começou a perder fôlego e espaço para modelos mais novos. A queda nas vendas refletiu negativamente e, enfim, a Ford Rural saiu de linha em 1977, mas com a sensação de ter cumprido seu dever e ter iniciado o desbravamento de um segmento que até então era inédito no país. Pioneira nos Estados Unidos, a Chevrolet foi também uma das primeiras a oferecer um SUV no Brasil,
primazia que é dividida com a Rural Willys. Em 1959, a marca lançou por aqui o modelo Amazona, seguindo o que já havia feito com a picape Chevrolet Brasil, que era baseada no modelo americano Advanced Design, do final dos anos 40, mas com uma nova cabine desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro. O Amazona partia do Suburban, mas com diversos elementos que remetiam à picape Brasil e até os carros de passeio americanos da marca. Outro detalhe exclusivo do modelo brasileiro era a porta única na traseira direita, que fazia desse SUV um modelo de 3 portas muitos anos antes que isso fosse usado como argumento pela Hyundai para vender o Veloster. O Chevrolet Amazona usava o mesmo conjunto mecânico da picape, composto por um motor 4.3 de 6 cilindros a gasolina e um câmbio manual de 3 marchas, mas esse modelo durou pouco tempo. Já em 1964, a filial brasileira da Chevrolet substituiu o Amazona pela C1416, modelo totalmente novo e que pouco tempo depois receberia o nome de Veraneio. O Veraneio estreava uma carroceria de 4 portas, algo que só chegaria ao Suburban americano na 7ª geração, lançada em 1973. Inicialmente estava equipado com o mesmo conjunto mecânico do Amazona, mas a partir de 1979 o modelo incorporou o motor 4.1 do Chevrolet Opala, uma geração mais atual que o antigo 4.3. Posteriormente ganhando inclusive a motorização a diesel, seguindo a tendência do mercado brasileiro surgida na época em que passou a oferecer esse tipo de propulsor em veículos comerciais. O Veraneio original seguiu em produção até 1989. Em termos de proibição de carros importados, tornou-se o veículo do tipo com 4 portas e acabou ficando célebre na função de viatura policial. Foi neste ano que a Chevrolet decidiu atualizar o Veraneio, lançando a 2ª geração do modelo. Para isso, a marca decidiu incorporar o projeto de um SUV idealizado pela fabricante de carrocerias Brasinca sobre o chassi das picapes A20 e C20. O novo modelo tinha linhas muito semelhantes ao Suburban da época. De quebra, a marca da gravata ganhou ainda um SUV de 2 portas, fruto do mesmo projeto, e também baseado no chassi das suas picapes, que acabou recebendo o nome de Chevrolet Bonanza. Esses 2 modelos resistiram no mercado apenas até 1994, quando o mercado brasileiro já havia se aberto às importações de veículos e SUVs como Mitsubishi Pajero e Nissan Pathfinder começaram a roubar a clientela tradicional dos modelos da Chevrolet. A marca só voltaria a ter um SUV brasileiro quando lançou por aqui no ano seguinte o Blazer, modelo produzido em São José dos Campos e derivado da picape média S10. Pouco tempo depois, com o lançamento da picape Silverado, a marca resolveu oferecer no Brasil, em 1999, um novo modelo de porte próximo ao Veraneio, disponibilizando o SUV Grand Blazer, como era conhecido o Chevrolet Tahoe, produzido na Argentina, mas sem o mesmo apelo no mercado, acabou saindo de cena já em 2001. No Brasil, o Chevrolet Blazer chegou oficialmente em 1996, com a frente redesenhada para mercados emergentes, sendo ofertada com um motor 4.3 V6 de 180 cavalos, ou com o Família 2, que era um 2.2 de 106 cavalos com injeção eletrônica monoponto. No mesmo ano, ganhou a opção diesel com um motor 2.5 Maxion Turbo de 95 cavalos. Eram oferecidas 3 versões de acabamento: Standard, DLX, Deluxo e Executive. A última delas tinha opção de câmbio automático com 4 marchas combinado ao motor V6. Em 2000, o 2.5 Maxion deu lugar ao lendário 2.8 MWM Turbo Diesel com intercooler, que tinha 132 cavalos. Curioso é que a Chevrolet deu ao motor ao SUV meses antes de lançar seu facelift, deixando tanto o visual antigo quanto renovado com tal usina. Quando a restilização foi apresentada no final daquele ano, o motor já era a cereja do bolo. Apelidado de Pitbull, o Blazer ganhou o visual mais conhecido de sua trajetória no Brasil e que recebeu poucas modificações até o SUV raiz sair de cena. A renovação deu à versão de entrada do Blazer um novo motor, o Família 2,
passou de 2.2 para 2.4 e entregava 124 cavalos. 2 anos depois, ganhou uma nova mudança nos conjuntos motriz com a atualização do sistema de alimentação do 4.3 V6, que passou de 180 cavalos para 192. A partir daí, a Chevrolet manteve o carro ativo em nosso mercado sem grandes mudanças, apenas adição de apliques de plástico e alteração no nome das versões. As únicas mudanças significativas foram o fim do 4.3 V6 em 2004 e a mudança do Família 2 2.4, que se tornou Flex em 2007, chegando aos 147 cavalos, consumindo etanol. Em 2011, o Blazer deixou as concessionárias para entrar para a história. Com as vendas em baixa, era praticamente um dinossauro concorrendo com Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford EcoSport e companhia. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima!